Olá, meus nobres guerreiros e nobres guerreiras! Eu sou Robson Marques, policial civil do estado de Pernambuco, e hoje é mais uma aula de direito penal sobre o tema conflito aparente de normas penais. Esse assunto não cai nas provas, despencam, mas antes é muito importante que você se inscreva no canal, dá o seu like e compartilha, porque com essa simples atitude você faz uma ação social e ajuda milhares de pessoas a estudar para concursos públicos totalmente grátis, principalmente aquelas que não têm condições de comprar um curso preparatório que proporcione, no mínimo, uma igualdade de aprendizado e de competição. Vem comigo e juntos vamos vencer! Direito penal. Hoje vamos estudar os conflitos aparentes de normas penais. Conflito aparente de normas, consoante o conflito aparente de normas penais, pois ele ocorre quando há duas ou mais normas incriminadoras aplicáveis ao mesmo fato, ou seja, tipificando o mesmo fato. Todavia, apenas uma norma é aplicada à situação. Diante disso, logo pode ser tirados alguns elementos para a existência desse conflito, tais como unidade do fato, uma só inflação, pluralidade de normas, duas ou mais normas aparentemente identificam o mesmo fato, aparente aplicação de todas as normas, a incidência de todas não é verdadeira, é apenas aparente, efetiva aplicação de apenas uma delas. Então, meu guerreiro e minha guerreira, talvez você nesse momento está perguntando, mas Robson, eu ainda não entendi o que significa o conflito aparente de normas. Veja bem, vou dar o exemplo do furto. Tício entra na casa de Mévio e furta uma televisão. Ele vai responder pela violação do domicílio, o artigo 150 do Código Penal, ou pelo furto, o artigo 155. Olha aí, meus guerreiros, duas normas tipificando a mesma conduta, incriminando a mesma conduta. E agora, há um conflito de normas, qual delas aplicar? Vamos aprender mais na frente que para solucionar o conflito aparente de normas penais, há os princípios. E nesse exemplo, vai ser aplicado o princípio da construção, que diz que ele violou a casa de Tício, artigo 150, que é um meio para praticar o crime, fim, que é o furto, artigo 155. Logo, segundo o princípio da construção ou absorção, ele responde apenas pelo furto. Então, meus guerreiros, é assim, vamos aprender mais na frente todos os princípios que solucionam o conflito aparente de normas penais. Princípios que solucionam o conflito aparente de normas penais. Ao mnemônico seca. Isso mesmo, meu guerreiro e minha guerreira. Quer acertar questões simples nas provas de forma rápida, estratégica e esquematizada? Decore os princípios. Mnemônico seca. S de subsidiariedade, E de especialidade, C de construção ou absorção e A de alternatividade. Vamos ver mais na frente em questões de promotor, juiz, delegado, defensor público, que cobra apenas o decoreba dos princípios que solucionam o conflito aparente de normas. Mnemônico seca, S de subsidiariedade, E de especialidade, C de construção ou absorção e A de alternatividade. Princípio da subsidiariedade. Então, meus guerreiros, conforme esse princípio, o tipo subsidiário, ou seja, norma subsidiária, pois descreve um crime autônomo com combinação de pena menos grave que é prevista em outro tipo penal, logo chamado de norma primária. Diante disso, pois a norma subsidiária funciona como um soldado de reserva, isso mesmo, escutou, viu, falando de soldado de reserva, você já relaciona ao princípio da subsidiariedade. Destarte só se aplica a norma subsidiária caso a norma primária não possa ser aplicada. É isso mesmo, você só aplica a norma subsidiária se a norma primária não possa ser aplicada. Tipo penal. Vamos ver agora o tipo penal primário e o tipo penal subsidiário. Tipo penal primário, temos o constrangimento ilegal. O artigo 146 do Código Penal diz o seguinte: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Olha aqui, a ameaça está de forma implícita no constrangimento ilegal, ou depois de lhe haver reduzido
por qualquer outro meio a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que ela não manda. E o tipo penal subsidiário, que é a ameaça, artigo 147 do Código Penal, diz o seguinte: ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. Então, meu guerreiro e minha guerreira, não esqueça, tipo penal primário prevalece sobre o tipo penal subsidiário. Não entendeu? É simples. Imagina o roubo. Quem pratica roubo de forma tácita ou implícita também pratica o furto. Então, o furto é subsidiário ao roubo. E agora, qual norma aplicar? Então, meu guerreiro, como no princípio da subsidiariedade, o tipo penal primário prevalece sobre o tipo penal subsidiário, então o agente vai responder pelo roubo e não pelo furto. Entendeu? Então, como o roubo é tipo penal primário, então ele prevalece sobre o furto, que é tipo penal subsidiário. Nós vamos aprender que, além de ser tipo penal subsidiário, é tácito ou implícito. Subsidiariedade. Nós vamos aprender aqui que há dois tipos de subsidiariedade: a expressa ou explícita e a tácita ou implícita. Isso mesmo, há dois tipos de subsidiariedade: expressa ou explícita e tácita ou implícita. A expressa ou explícita, a própria lei diz que só será aplicada a lei menos grave se o fato não constituir crime mais grave. É simples assim. Se você vê no artigo, se você vê numa prova, se você vê no exemplo que fala de X e no final diz se o fato não constituir crime mais grave, você já relaciona a subsidiariedade expressa ou explícita. Vamos ver um exemplo? Artigo 132 do Código Penal diz o seguinte: expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente, pena detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constituir crime mais grave. Quer mais um exemplo? Artigo 325 do Código Penal: revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo ou facilitar-lhe a revelação, pena detenção de 6 meses a 2 anos ou multa, se o fato não constituir crime mais graves. É assim, meu guerreiro e minha guerreira, tanto na prova como nos artigos ou nos exemplos, no finalzinho diz se o fato não constituir crime mais grave. Porque se constituir crime mais grave, entra a norma primária, que prevalece sobre a norma secundária. Nós aprendemos que o tipo penal primário prevalece sobre o tipo penal subsidiário. E nesse caso, se o fato não constituir crime mais grave, trata-se de subsidiariedade expressa ou explícita. Não tem como errar. E a tácita ou implícita diz o seguinte: quando aos elementares de um tipo logo estão contidas na forma de elementares ou de circunstâncias acidentais de outro tipo. Não entendeu, meu guerreiro? Não se preocupe, com exemplos nós vamos entender esse conceito. Exemplo: o crime de ameaça, o artigo 147, integra o crime de constrangimento ilegal, isso mesmo, artigo 146. Dessa forma, o agente cometendo este crime, ou seja, o constrangimento ilegal, logo não vai responder por aquele, ou seja, pela ameaça. Diante disso, pois há subsidiariedade tácita ou implícita. Entendeu, meus guerreiros e minhas guerreiras? O que é subsidiariedade tácita ou implícita? Mais um exemplo, como eu já tinha falado, o roubo. Quem pratica o roubo de forma tácita ou implicitamente pratica o furto. Então, como no princípio da subsidiariedade prevalece o tipo primário, prevalece sobre o subsidiário, então a gente responde pelo roubo e não pelo furto, porque o furto está de forma tácita ou implícita no roubo. Não tem como errar, assim como o constrangimento é legal. A ameaça está de forma tácita ou implícita dentro do constrangimento ilegal. Então, quem pratica o constrangimento ilegal de forma tácita ou implícita está também praticando o crime de ameaça. Dessa forma, só responde pelo constrangimento ilegal, assim como o roubo. Quem pratica roubo responde apenas pelo roubo e não pelo furto, porque o furto está de forma tácita ou implícita no roubo. Mais um exemplo: quem pratica o crime de roubo, artigo 157 do Código Penal, logo pratica o furto, artigo 155 do Código Penal, de forma
tácita ou implícita. Meu guerreiro e minha guerreira, tá gostando? Se inscreve no canal, dá o seu like, compartilha. Seja um agente motivador e transformador de vidas. Esses slides deu muito trabalho, mas foi feito com carinho, com amor para todos que estão precisando, principalmente os mais humildes. Dá essa força no canal Hobbies Concursos, porque motiva-me a continuar o projeto. Juntos vamos vencer, força e honra. Vamos agora estudar o princípio da especialidade. Consoante esse princípio, pois no conflito entre o tipo penal específico e um genérico, logo prevalece o específico. Isso mesmo. Segundo o princípio da especialidade, meu guerreiro e minha guerreira, um tipo penal específico, ele sempre vai prevalecer sobre o genérico, seja de forma grave ou menos grave. Ainda cabe salientar que esses elementos específicos são chamados de especializantes, assim, os quais podem tornar o fato mais grave ou mais benéfico ao agente. Por exemplo, o tipo genérico, temos o homicídio simples do Código Penal, o artigo 121, que diz: matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. E um tipo específico, temos o infanticídio, artigo 123 do Código Penal, que diz o seguinte: matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho, durante o parto ou logo após, pena, detenção de 2 a 6 meses, a 6 anos. Então, meu guerreiro e minha guerreira, acabamos de observar que tanto quem pratica o homicídio ou infanticídio diz matar alguém. E agora, qual norma nós vamos aplicar? O artigo 121 do Código Penal ou o artigo 123? Sabemos que, segundo o princípio da especialidade, a norma especial prevalece sobre a norma geral, seja de forma grave ou seja de forma leve. Então, meus guerreiros, como nessa forma do infanticídio, ele é norma especial, então, dentro desse conflito aparente de normas, o princípio da especialidade soluciona esse conflito. Então, o agente vai responder apenas pelo infanticídio, assim, artigo 123, porque é uma norma especial e prevalece sobre a geral. Acabamos de ver que o infanticídio é muito mais benéfico ao réu do que um homicídio simples, porque enquanto o homicídio é pena de reclusão de 6 a 20 anos, o infanticídio é apenas detenção de 2 a 6 anos. Então não esqueça, norma especial prevalece sobre a norma geral, segundo o princípio da especialidade. Norma especial prevalece sobre a norma geral. Não tem como errar. Exemplo clássico, artigo 121, matar alguém, um homicídio simples. E artigo 123, infanticídio, que é uma norma especial que vai prevalecer sobre a norma geral. Princípio da construção ou absorção. Meu guerreiro e minha guerreira, preste muito atenção nesse princípio. É o queridinho das bancas, despencam nas provas de concursos públicos. Consoante com tal princípio, pois o crime fim absolve o crime meio. Exemplo, Zé entra na casa de Mané e furta R$1.000. Diante disso, Zé vai responder somente por furto, artigo 155 do Código Penal, e não por violação de domicílio, artigo 150 do Código Penal. Assim, o crime meio, que é a violação de domicílio, pois é absolvido pelo crime de furto, ou seja, pelo crime fim. Dessa forma, as lesões corporais que determinaram a morte de alguém logo são absolvidas pelo homicídio. Portanto, o agente apenas responde pelo homicídio. Acabamos de ver 2 exemplos clássicos, meus guerreiros e minhas guerreiras, do princípio da construção ou absorção. Ou seja, Zé entrou na casa de Mané e furtou a televisão. Ele apenas vai responder pelo furto e não pela violação do domicílio, artigo 150. Porque, segundo o princípio da construção ou absorção, o crime meio, que foi a violação de domicílio, é absolvido pelo crime fim, que é o furto, meu guerreiro e minha guerreira. Não tem como errar. Assim como no homicídio. João pratica vários golpes de facas em Zé, e Zé vem a óbito. E aí ele vai responder pelo o homicídio e pelas lesões corporais? Não.
apenas pelo homicídio, porque é absolvido segundo o princípio da consunção ou absorção. Vamos ver agora o que é crime consuntivo, pois é o crime que absolve, assim é a conduta mais grave. Não esqueça, meus guerreiros, esse assunto aqui já é um assunto mega power de cargos mais específicos como promotor, juiz, delegado, mas aqui com Robson Concurso ele traz tudo para os nobres guerreiros e nobres guerreiras não errar nas provas de concursos públicos. E crime consunto. O que é crime consunto? Pois é o crime absolvido, assim é a conduta menos grave. Então não esqueça, crime consuntivo, pois é o crime que absolve, assim é a conduta mais grave. E crime consunto, pois é o crime absolvido, assim é a conduta menos grave. É assim que cai nas provas. Podemos afirmar que é o crime consuntivo é o crime menos grave. Errado, porque o crime consuntivo é o mais grave. Não tem como errar, meu guerreiro e minha guerreira. Então não esqueça, dica de Robson Concursos, crime consunto é o absolvido e crime consuntivo é o que absolve. Assim, o crime consuntivo prevalece sobre o crime consunto. Não esqueça mais uma vez, meu guerreiro e minha guerreira, é assim que cai nas provas de concursos. Vá por Robson Concursos. Crime consunto é o absolvido e crime consuntivo é o que absolve. Assim, o crime consuntivo prevalece sobre o crime consunto. Não tem como errar. O princípio da consunção enseja a absorção de um delito por outro, sendo aplicável aos casos que envolvam crime progressivo, progressão criminosa, crime complexo, fato posterior não punível e fato anterior não punível. Meu guerreiro e minha guerreira, decore isso. Nós vamos aprender o que é um crime consuntivo, uma progressão criminosa, um fato posterior não punível. Não se preocupe, meu guerreiro e minha guerreira, mas é assim que cai nas provas. Então, recapitulando, o princípio da consunção enseja a absorção de um delito por outro, sendo aplicável aos casos que envolvam crime progressivo, progressão criminosa, crime complexo, fato posterior não punível e fato anterior não punível, meu guerreiro e minha guerreira. Formas de ocorrer o princípio da consunção ou absorção: crime meio e crime fim. Aqui o agente pratica um crime meio, apenas para que possa atingir um crime fim. Exemplo, o indivíduo que falsifica identidade para praticar estelionato. Olha aí um exemplo de crime meio e crime fim. O indivíduo falsifica a identidade para quê? Para praticar estelionato. Crime progressivo. Despenca nas provas. O que é um crime progressivo? Aqui o agente realiza um ato ou atos que compõem um único contexto. Dessa forma, ocorre crime progressivo quando o agente, desde o início, tem um elemento subjetivo, ou seja, o dolo, a intenção de alcançar um resultado mais grave, pois passa por uma conduta inicial que produz um evento menos grave. Assim, pois temos o chamado crime de passagem obrigatória. Se ouviu falar, ouviu nos exemplos, nas questões, crimes de passagem obrigatória, você já relaciona ao crime progressivo dentro do princípio da consunção ou absorção. Exemplo, o homicídio, só que necessariamente o agente irá praticar lesão corporal antes de matar a vítima. Então, meu guerreiro, tem um homicídio, só que antes o agente não vai praticar lesões corporais na vítima. Então, ou seja, temos um crime progressivo. Mas antes disto, desde o início, a gente já tinha o dolo, a intenção, o elemento subjetivo de praticar o homicídio. Mas tem um homicídio, há lesões corporais. Se há lesão corporal, tem a chamada passagem obrigatória. E o que é uma progressão criminosa, meu guerreiro e minha guerreira? É aquela realizada mediante dois atos, dois movimentos. Ou seja, quando o agente inicia um comportamento que configura um crime menos grave, mas ainda dentro do mesmo intercrimes, ou seja, caminho do crime, logo resolve praticar uma infração mais grave que pressupõe a primeira. Temos o exemplo, a tortura. Inicialmente, o elemento subjetivo, ou seja, o dolo do agente era a tortura, mas depois decide matar a vítima. Então, meu guerreiro e minha guerreira, vem aqui comigo. Você não deve confundir o que é crime progressivo de progressão criminosa. No crime progressivo, acabamos de ver que desde o início
o agente tem um elemento subjetivo. O que é o elemento subjetivo, Robson? É o dolo, é a intenção. Ou seja, Tício tem intenção de matar Mévio desde o início, mas só que antes ele não pratica lesões corporais para praticar o homicídio. Olha aí a passagem obrigatória. Mas o que prevalece mais no crime progressivo é o elemento subjetivo, ou seja, o dolo, a intenção desde o início de praticar o homicídio, meu guerreiro, minha guerreira. E a progressão criminosa? Já a progressão criminosa é diferente. O elemento subjetivo, ou seja, o dolo, a intenção do agente desde o início é de praticar o crime X, mas depois ele vai e pratica o crime Y. Exemplo, a tortura. Desde o início, Zé tinha a intenção de torturar Mané, mas só que depois de torturar tanto Mané, ele disse: não gosto de Mané mesmo não, vou agora matá-lo. Aí depois da tortura, ele vai e mata Mané. Então, olha a progressão criminosa. A diferença do crime progressivo é o seguinte: desde o início, a intenção é de praticar o crime fim, ou seja, o homicídio, mas antes ele pratica lesões corporais. E a progressão criminosa, o elemento subjetivo, desde o início é de praticar o crime inicial, mas depois ele se arrepende e diz: oxe, ou senão ele muda de ideia, eu vou praticar o homicídio. Então, crime progressivo diferente de progressão criminosa, meu guerreiro e minha guerreira. E o fato posterior não punível, pois ocorre quando, depois de realizada a conduta, o agente pratica novo ataque contra o mesmo bem jurídico, desejando apenas tirar proveito da prática anterior. Assim, o fato posterior é tomado como um mero exaurimento. Temos como exemplo o ladrão que furta um carro e depois destrói. Logo, não vai responder pelo crime de dano, todavia pelo crime de furto, porque este absolve aquele. Então, meus guerreiros, aqui temos um exemplo do fato posterior não punível. Ou seja, Zé furtou o carro de Mané e depois ele disse: vou prejudicar mais Mané, vou agora queimar o carro. E aí, ele vai responder pelo furto e pelo dano? Não, vai responder apenas pelo furto, porque é um fato posterior não punível, ou seja, o furto absorve o dano, meu guerreiro e minha guerreira. Tá gostando? Se inscreva no canal, dá o seu like, compartilha. Seja um agente motivador e transformador de vidas, meus guerreiros, minhas guerreiras. Porque, além de ajudar milhares de pessoas, principalmente as mais humildes que estão precisando, todos motiva-me a continuar o projeto. Juntos vamos vencer. Força e honra, meu guerreiro, minha guerreira. Dê essa força no canal Robson Concursos. Dá o seu like, compartilha e se inscreva no canal. Princípio da alternatividade. De todos eles, esse é o mais simples, meus guerreiros e minhas guerreiras. São crimes de ação múltiplas ou de conteúdo variados. Isso mesmo. Viu nas questões, nas provas. Podemos afirmar que é o crime de ação múltiplas ou de conteúdo variados. Traduz o princípio da alternatividade correto. Logo, temos um tipo penal chamado de misto alternativo, outra palavrinha mágica nas provas, tipo misto alternativo, ou seja, cuja conduta possui vários verbos, mais uma palavrinha típica do princípio da alternatividade, vários verbos, vários núcleos. Assim, mesmo se o agente pratique vários dos núcleos, ou seja, verbos, em um mesmo contexto, responde por apenas um crime. Isso mesmo, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos ver agora o artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, o SINASD, conhecida como Lei das Drogas. O artigo 33 diz o seguinte: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Meus guerreiros e minhas guerreiras, acabamos de ver, somente no artigo 33 da Lei 11.343, 18 verbos. Isso mesmo. E aí, Robson, se alguém for considerado culpado mediante este artigo, ele vai responder 18 vezes não, meus guerreiros, minhas guerreiras. Segundo o princípio da alternatividade, ele vai responder apenas por um núcleo, apenas por um verbo, seja qualquer deles, porque aqui se trata do princípio da alternatividade, meu guerreiro e minha guerreira.
Então, meu guerreiro e minha guerreira, conflito aparente de normas, como cai em prova? São várias questões estratégicas e esquematizadas. Porque com Robson Concursos é assim. Depois do assunto estratégico e esquematizado, várias questões para assimilar o conteúdo na mente e jamais errar nas provas de concursos públicos. Ano 2019, juiz de direito, banca CESP. Para se vingar de uma agressão pretérita, João, maior de idade, com vontade livre e consciente de matar, efetuou disparos de arma de fogo contra Pedro, tendo-se certificado de que apenas um projétil havia atingido Pedro em local não letal e que ele ainda estava vivo. João então efetuou mais 2 disparos. Esses 2 disparos foram letais e o homicídio se consumou. João possuiu o porte e a posse legal da arma utilizada. É sempre assim, meu guerreiro e minha guerreira. Há um textozinho nas questões mais complexas e depois vai perguntar de que crime a pessoa vai responder, qual o princípio utilizar. Vamos ver. Considerando essa situação, assinale a opção correta. Para ganhar tempo, eu vou logo dizer qual é a questão, mas você pode parar o vídeo e tentar responder. Com certeza a alternativa correta é a letra B. Em razão do princípio da consunção que será aplicado ao caso, João responderá unicamente pelo homicídio. É como a gente acabou de ver. Segundo o princípio da consunção ou absorção, há um crime meio para atingir um crime fim, a pessoa apenas vai responder pelo crime fim, meu guerreiro e minha guerreira. Mais uma questão, como cai em prova o conflito aparente de normas. Ano 2018, analista jurídico, banca VUNESP. Sobre o conflito aparente de normas penais e os princípios dirimentes, é correto afirmar que, para ganhar tempo, mais uma vez lembrando, você pode pausar o vídeo toda vez que eu dizer para ganhar tempo e tentar responder a questão. Só que aqui, para ganhar tempo, com certeza a alternativa correta é a letra B. O conflito aparente de normas penais tem por requisito a unidade fática, a pluralidade de normas aplicáveis ao mesmo fato, ou seja, aparente, e a vigência contemporânea de todas elas. Olha aí, meu guerreiro, logo no iniciozinho da aula a gente viu os elementos que acompanham o conflito aparente de normas. Então, seja, o conflito aparente de normas penais teve por requisito a unidade fática, ou seja, apenas um fato, a pluralidade de normas aplicáveis ao mesmo fato, ou seja, 2 ou mais normas, mas aqui é aparente porque apenas uma delas vai ser aplicada, e a vigência contemporânea de todas elas. Não tem como errar. Tá vendo? É assim que cobre em prova. O assunto foi dado e aqui eu mostro em questões de analista, de juiz, de promotor, de delegado. Nós vamos ver. É assim que cai nas provas, meu guerreiro e minha guerreira. Mais uma questão, como cai em prova. Ano 2018, olha, técnico de judiciário, área judiciária, banca FGV. Arlindo desferiu diversos golpes de faca no peito de Tom, sendo que, desde o início dos atos executórios, tinha a intenção de, com seus golpes, causar a morte do seu desafeto. Olha aí, desde o início, aqui trata do elemento subjetivo, ou seja, o dolo. Ele, desde o início, tem a intenção final, meus guerreiros. Pegadinha e estratégica para você resolver a questão, não vai cair. No início, os primeiros golpes de faca causam lesões leves em Tom. Na 4ª facada, porém, as lesões se tornaram graves e os últimos golpes de faca foram suficientes para alcançar o resultado morte pretendido. Arlindo, para conseguir o resultado final mais grave, praticou vários atos com crescentes violações ao bem jurídico, mas responderá apenas por um crime de homicídio, por força do princípio da... E aí, meu guerreiro e minha guerreira? Acabamos de ver que desde o início ele tinha um elemento subjetivo, a intenção, o dolo de praticar. E agora? Mas só que antes do intercrimes, ou seja, do caminho de crimes, houve as lesões corporais. Qual é o princípio, meu guerreiro? Ele teve um crime meio para um crime fim. E aí? É o princípio da subsidiariedade, alternatividade, especialidade e consunção. Ficou fácil, meu guerreiro. Com certeza a alternativa correta é a letra C. Consunção, por se tratar de crime progressivo. Olha aí, meu guerreiro. Tá vendo que é assim que cai na prova? Ele dá a historinha, conta a historinha. Tem aquelas que ele disse ali desde o início dos atos executórios, porque se não fosse, poderia ser a progressão criminosa.
Mas só que a história em si já traz que trata de crime progressivo. Mas, além disso, a própria questão disse que desde o início dos atos executórios, ou seja, desde o início, o elemento subjetivo, o dolo, a intenção dele é de praticar um homicídio. Mas antes do homicídio, houve vários golpes de faca, ou seja, crime progressivo. Trata do princípio da construção por se tratar de crime progressivo. Mais uma questão, isso mesmo, com Robson Concurso, é muita questão, guerreiro, minha guerreira. Eu amo fazer questões. Ano 2018, CESP, olha aí, investigador de polícia. Para solucionar o conflito aparente de normas são empregados os princípios. E aí, meu guerreiro, minha guerreira, é o decoreba. Eu não disse a você que você tem que decorar o mnemônico seca, S de subsidiariedade, E de especialidade, C de construção ou absorção, A de alternatividade, porque é assim. Aí você diz, mas Robson Concursos é questão de investigador. Você vai ver mais na frente, promotor e juiz. Você vai ver. Com certeza são empregados os princípios. Letra A, especialidade da subsidiariedade. Mnemônico seca, não tem proporcionalidade, não tem fragmentariedade, não. Mnemônico seca, não tem como errar. Aqui a questão é a especialidade da subsidiariedade. Mais uma questão como cai em prova no 2015, olha aí. Agora, promotor de justiça, meu guerreiro e minha guerreira. Os princípios que resolvem o conflito aparente de normas são... E agora, meu guerreiro e minha guerreira? Não tem como errar essa questão. Eu duvido, depois da aula toda, depois das principais questões, você chegar nesse ponto e errar a questão. Você pode amanhã se esquecer, mas depois você vê esse vídeo de novo, vê de novo, várias vezes, faz as questões, vê de novo. Não erra, não tem como errar, meu guerreiro e minha guerreira. E é um assunto quente que despencam nas provas de concursos públicos. Com certeza a alternativa correta é a letra C. Especialidade, subsidiariedade, construção e alternatividade. Qual o mnemônico, meu guerreiro e minha guerreira? É o seca. S de subsidiariedade, E de especialidade, C de construção e A de alternatividade. Não tem como errar. Aí você diz, Rob, só foi para investigador e promotor, quero ver cair para juiz. Mais uma questão, meu guerreiro e minha guerreira. Olha aí, 2015, juiz, meu guerreiro e minha guerreira, Banco FCC, constitui princípios que se destinam a solucionar o conflito aparente de normas. Agora ficou fácil, né? Com certeza, alternativa de subsidiariedade e especialidade. Mnemônico é o seca, meu guerreiro. S de subsidiariedade, E de especialidade, C de construção ou absorção e A de alternatividade. Mnemônico seca cai para promotor, juiz, investigador, delegado, defensor, qualquer cargo. Despenca em prova. Esse assunto é quentíssimo, meu guerreiro e minha guerreira. Mais uma questão como cai em prova, os conflitos aparentes de normas. Ano 2015, olha aí. De novo, promotor do Ministério Público. Pedro subtraiu bem móvel pertencente à administração pública, valendo-se da facilidade propiciada pela condição de funcionário público. Se ligue, olha aí. Olha aí, ele era funcionário público. Foi propiciada pela condição de funcionário público. Pedro responderá pelo crime de peculato e não pelo delito de furto, em decorrência do princípio, meu guerreiro, subsidiariedade, consunção, especialidade, progressão criminosa, alternatividade. Não tem como errar, meu guerreiro e minha guerreira, essa questão. A historinha da questão já disse, ele era funcionário público. Ele vai responder por crime de peculato e não pelo delito de furto. Então, norma especial prevalece sobre a norma geral. Com certeza, a alternativa C, especialidade. Por quê? A norma especial prevalece sobre a norma geral. Seja, se o agente for responder pelo crime mais grave ou menos grave, a norma especial prevalece sobre a norma geral. Vimos o exemplo do artigo 121, do homicídio simples, matar alguém, e o artigo 123, infanticídio. Norma especial prevalece sobre a norma geral, a gente responde pelo infanticídio e não pelo homicídio. Mais uma questão como cai em prova, meu guerreiro e minha guerreira. Ano 2014, Banca FUCAB. Olha aí, delegado de polícia. São princípios que solucionam o conflito aparente de normas penais. Eu não disse investigador, promotor, juiz, delegado, defensor, despenca em provas. Agora ficou fácil. Com certeza a alternativa correta é a letra E. Especialidade, consunção, subsidiariedade e alternatividade.
Ele poderia colocar ali no lugar de consunção, absorção. Absorção e consunção são sinônimos. Mnemônico seca. S de subsidiariedade, E de especialidade, C de consunção ou absorção e A de alternatividade. Não tem como errar. Mais uma questão como cai em prova. Ano 2013, olha aí, Policial Rodoviário Federal, Banca CESP. Julgue o item seguinte. Havendo conflito aparente de normas, aplica-se o princípio da subsidiariedade, que incide no caso de a norma descrever várias formas de realização da figura típica, bastando a realização de uma delas para que se configure o crime. E aí, meu guerreiro, olha a questão. Ele está dizendo que se trata do princípio da subsidiariedade, a norma que descreve várias formas de realização da figura típica. Já está errado. Por que não se trata do princípio da subsidiariedade? Vários núcleos, vários verbos, é o quê? Princípio da alternatividade, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos agora a mais uma questão. Ano 2013, olha, CESP, titular de serviço de notas, no que concerne ao tempo e ao lugar do crime e ao conflito aparente de normas penais, assinala a opção correta. Para ganhar tempo, com certeza a alternativa correta é a letra D. O princípio da consunção enseja a absorção de um delito por outro, sendo aplicável aos casos que envolvam o quê? Crime progressivo, crime complexo, progressão criminosa, fato posterior não punível e fato anterior não punível, meu guerreiro e minha guerreira. Para quem não sabe, o latrocínio é um crime complexo, meu guerreiro e minha guerreira. Então, o princípio da consunção enseja a absorção de um delito por outro, sendo aplicável aos casos que envolvam crime progressivo, crime complexo, progressão criminosa, fato posterior não punível e fato anterior não punível. Mais uma questão como cai em prova, ano 2013, olha aí, DEPEN, agente penitenciário, Banca CESP. O conflito aparente de normas é o conflito que ocorre quando duas ou mais normas são aparentemente aplicáveis ao mesmo fato. Isso, unidade de fato. Há conflito porque mais de uma pretende regular o fato, mas é um conflito aparente, isso mesmo, porque com efeito apenas uma delas acaba sendo aplicada à hipótese. Fernando Gapês, curso de Direito, quem puder, leia o livro que é sensacional. Com base no texto acima e nos princípios utilizados para a solução do conflito aparente de normas penais, julgue o item seguinte. Considere que Alberto, querendo apoderar-se dos bens de Cícero, tenha apontado uma arma de fogo em direção a ele, constrangendo a entregar-lhe a carteira e o aparelho celular. Nessa situação hipotética, da mera comparação entre os tipos descritos como crime de constrangimento ilegal e crime de roubo, aplica-se o princípio da especialidade, a fim de se tipificar a conduta de Alberto. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, certo ou errado essa questão? Totalmente errado. Por que, Robson Concursos, essa questão está errada? Porque não se trata aqui do princípio da especialidade. Acabamos de ver que o princípio da especialidade é uma norma especial, prevalece sobre uma norma geral, ou seja, funcionário público que pratica o crime de peculato e responde por peculato e não por furto, meu guerreiro e minha guerreira. Ou seja, homicídio e infanticídio. Infanticídio é norma especial, então se aplica o infanticídio e não o homicídio. A agente responde por infanticídio e não por homicídio. E aqui, meu nobre guerreiro, trata de constrangimento ilegal e crime de roubo, ou seja, o constrangimento ilegal fala-se de ameaça, ameaçar alguém. Crime de roubo também diz de ameaçar alguém. Então, ou seja, aqui trata do princípio da subsidiariedade tácita ou implícita e não do princípio da especialidade. Assim como no roubo está o furto, meu guerreiro e minha guerreira, subsidiariedade tácita ou implícita, porque no roubo também tem subtrair coisa móvel alheia e no furto tem subtrair para si ou para outro, ou seja, subsidiário. O furto é subsidiário do roubo. Então aqui trata de subsidiariedade tácita ou implícita. Mais uma questão vocês veem mais uma questão em Robson Concurso, tome questão. Ano 2012, VUNESP, olha aí, defensor público.
Um fato definido por uma norma incriminadora é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro crime, ou seja, crime meio para o crime fim. Qual o princípio? Os guerreiros já sabem. Bem como quando constitui conduta anterior ou posterior do agente, cometida com a mesma finalidade prática atinente àquele crime. No conflito aparente de normas, esta afirmação explica o princípio da... Ficou fácil, né, guerreiro? Com certeza, consunção, crime meio para o crime fim. Meu guerreiro e minha guerreira, consunção. E não confunda crime progressivo para progressão criminosa. Então, meu guerreiro e minha guerreira, você sabe agora diferenciar o que é um crime progressivo da progressão criminosa? Acabamos de ver que crime progressivo, desde o início, o agente tem um elemento subjetivo dolo de praticar o crime fim, ou seja, desde o início, Zé tem a intenção, o dolo, o elemento subjetivo de matar Mané. E a progressão criminosa, desde o início, o elemento subjetivo de Zé é torturar Mané, mas na tortura ele diz, olha, eu não gosto de tu mesmo não, vou te matar. Aí depois resolve matar. Crime progressivo, diferente de progressão criminosa. Não tem como errar, meu guerreiro e minha guerreira. Tá gostando? Se inscreve no canal, dá o seu like, compartilha. Seja um agente motivador e transformador de vidas. Deu os trabalhos lá e deu, mas foi feito com amor e com carinho para você, meu guerreiro. Então, dá essa força no canal Robson Concurso, se inscreve no canal, dá o seu like e compartilha. Seja um agente motivador e transformador de vidas, força e honra. Mais uma questão como cai em prova dos conflitos aparentes de normas, ano 2012, olha aí, delegado de polícia, banca FGV. Ocorrido um fato criminoso, às vezes duas ou mais normas se apresentam para regulá-lo, surgindo o chamado conflito aparente de normas. A respeito de tal questão, assinala a afirmativa incorreta. Meu guerreiro e minha guerreira, viu? Incorreta, exceto já circula, sobrinha, para o seu cérebro, no final não lhe enganar e você não perder questão, assim como Robson Concurso já perdeu questão, mas hoje, incorreta, exceto eu já circulo, bem grandão para não errar. E aí, meu guerreiro, para ganhar tempo, com certeza a alternativa incorreta é a letra A, a pluralidade de fatos. Ficava logo fácil quando você ia logo na letra A. Por quê? Já diz que a pluralidade de fatos e a pluralidade de normas são pressupostos do conflito aparentes que aparentemente com eles se identificam. Não é pluralidade de fatos. É apenas unidade de fatos, ou seja, um único fato. Então, meu guerreiro, logo de cara, tenho certeza, quando os guerreiros começassem a ler a questão, já a lâmpadazinha de ideia prim, já ativava, porque não é pluralidade de fatos, é unidade de fatos no conflito aparente de normas. E a B diz o seguinte, o princípio da subsidiariedade atua como soldado de reserva, olha aí, aplicando a norma subsidiária, menos grave isso, quando impossível a aplicação da norma principal mais grave. Olha aí, o soldado de reserva, meus guerreiros e minha guerreira, que diz o seguinte, o princípio da subsidiariedade atua como soldado de reserva, isso, aplicando a norma subsidiária menos grave, quando impossível a aplicação da norma principal mais grave. Se lembrou se o fato não constituir crime mais grave? Então, seja, nesse caso, se o fato não constituir crime mais grave, aqui trata de subsidiariedade expressa ou explícita. Mas, se alguém praticar o furto, se alguém praticar o roubo, então dentro do roubo já está o furto, trata-se de subsidiariedade tácita ou implícita. A questão de progressão criminosa e do crime progressivo é resolvida pelo princípio da absorção ou consunção. Está vendo como é que cai em prova, meu guerreiro e minha guerreira? É assim, ele pega vários assuntos, mistura numa só questão e diz se é certo ou errado praticamente. Então, a questão da progressão criminosa e do crime progressivo é resolvida pelo princípio da absorção ou consunção. A D diz, na progressão criminosa, o agente inicialmente pretende praticar um crime menos grave e depois resolve progredir para o mais grave. E isso, então, na progressão criminosa, o elemento subjetivo, dolo, a intenção desde o início, é o crime menos grave, mas depois ele olha e diz, oxe, agora eu vou praticar um crime mais grave. Exemplo, tortura. Depois diz, eu vou matar e vai e mata. Diferente do crime progressivo, que desde o início a intenção dele é praticar o crime fim, meu guerreiro e minha guerreira. Aí, no crime progressivo, o sujeito, para alcançar o crime querido, passa necessariamente por outros menos graves que aquele desejado. Isso mesmo.
homicídio, mas só que a intenção dele desde o início era um homicídio, porque se desde o início a intenção dele não for um homicídio, ele responde por progressão criminosa, porque a intenção dele era de lesionar, mas depois eu vou matar, mas na questão tem que dizer, desde o início, o elemento subjetivo da intenção era o homicídio, então crime progressivo, também conhecido como de passagem obrigatória, meu guerreiro e minha guerreira. Mais uma questão como cá em prova, ano 2012, olha aí, FUNCAB, delegado de polícia, olha aí, delegado, portando ilegalmente exclusivamente para aquela ação, olha aí, exclusivamente para aquela ação, ou seja, para o crime fim, uma arma de fogo de calibre permitido, Norberto constrange um transeunte e, mediante grave ameaça, subtrai para si os seus pertences. Nesse contexto, afirma-se que, para ganhar tempo, com certeza alternativa A, o autor responde somente pelo crime de roubo, não pelo de porte de arma de fogo, pois a pena do crime patrimonial já engloba a reprovabilidade do delito, previsto na lei penal, consequência da unidade fática entre ambos, aplicando-se o princípio da consunção. Isso porque, seja todos os princípios, nós temos que lembrar dos elementos dos conflitos aparentes de normas, unidade de fato, pluralidade de normas, mesmo fato, meus guerreiros e minhas guerreiras. Mais uma questão como cá em prova, ano 2012, olha aí. Agente da Polícia Federal, Banca CESP, julgue os itens a seguir com base no direito penal. Conflitos aparentes de normas penais podem ser solucionados com base no princípio da consunção ou absorção. De acordo com esse princípio, quando um crime constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro crime, aplica-se a norma mais abrangente. Por exemplo, no caso de cometimento do crime de falsificação de documento para a prática do crime de estelionato sem mais potencialidades lesivas, este absolve aquele, meu guerreiro. Certo ou errado essa questão? Totalmente certo, meu guerreiro e minha guerreira. Tá vendo? Está totalmente certo, porque ainda diz sem mais potencialidade lesiva. Este absolve aquele, com certeza correto, meu guerreiro. Súmula 17 do STJ, isso mesmo. Quando falso se exaure no estelionato sem mais potencialidade lesiva, é por este absolvido. Essa questão é típica dessa súmula, do princípio da consunção ou absorção. Súmula 17 do STJ, quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é posto absolvido. Porque se tiver mais potencialidade lesiva, então, ou seja, já não se aplica mais o princípio da consunção ou absorção. Por isso que a súmula é extraordinária, porque diz, quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absolvido. Mais uma questão como cá em prova, meu guerreiro, ano 2012, olha aí, analista ministerial, Banca CESP, julga o item que se segue. O princípio da consunção, consoante posicionamento doutrinário e jurisprudencial, resolve o conflito aparente de normas penais quando um crime menos grave é meio necessário, fase de preparação ou de execução de outro mais nocivo, ou seja, intercrimes, caminho do crime. A incidência, respondendo, ou seja, preparação ou execução de outro mais nocivo, respondendo um agente somente pelo último. Isso mesmo. A incidência desse princípio no caso de porte de arma utilizada unicamente para a prática do homicídio, olha aí, meu guerreiro e minha guerreira, unidade do fato, unicamente, intercrimes, caminho do crimes, crime meio para o crime fim. E aí, totalmente certo, meu guerreiro e minha guerreira. Esse é o princípio da consunção ou absorção, crime meio para o crime fim, intercrimes, caminho do crimes, meus guerreiros e minhas guerreiras. E no mais, a arma de fogo tem que ser utilizada exclusivamente para o crime de homicídio. Aqui entra a unidade de fato, meu guerreiro. Mais uma questão como cá em prova, ano 2011, olha aí, promotor de justiça. Em que consiste o conflito aparente de normas? Há questões que a gente viu que perguntava quais são os princípios que solucionam o conflito aparente de normas. E aqui é uma interrogação, meu guerreiro e minha guerreira. Em que consiste o conflito aparente de normas? Ou seja, ele está perguntando
qual o conceito que você entende do conflito aparente de normas, e ele deu as alternativas. Para ganhar tempo, com certeza, a alternativa correta, meu guerreiro, é a letra A. Conflito aparente de normas é a situação que ocorre quando ao mesmo fato, ou seja, unidade de fato, parecem ser aplicáveis duas ou mais normas, olha aí, pluralidade de normas, formando um conflito aparente entre elas. Isso é aparente por quê? Porque apenas uma norma vai ser aplicada ao fato, meus guerreiros. Que princípio? O conflito aparente de normas, você já relaciona ele à unidade de fato, mais de uma normas aplicadas ao mesmo fato, mas principalmente tem que ser unidade de fato. Vimos questões dizendo pluralidade de fatos, não. É pluralidade de normas, mas de fatos o fato é único. Então, o conflito aparente de normas é a situação que ocorre quando, ao mesmo fato, unidade de fato, parece ser aplicáveis duas ou mais normas, formando um conflito aparente entre elas, meus guerreiros e minhas guerreiras. Mais uma questão como cai em prova o conflito aparente de normas, ano 2010, olha aí, defensor público, a absorção do crime meio pelo crime fim configura a aplicação do princípio da... Ficou fácil, né, meu guerreiro e minha guerreira? Com certeza, alternativa C. Crime meio para o crime fim. Intercrimes, caminho de crimes. Crime progressivo, meu guerreiro e minha guerreira. Construção. A absorção do crime meio pelo crime fim configura a aplicação do princípio da consunção, ou seja, crime consuntivo e crime consunto. O crime consuntivo absorve o crime consunto. Olha aí, meu guerreiro. Fé, força e foco, tá gostando? Se inscreve no canal, dá o seu like e compartilha. Seja um agente motivador e transformador de vidas, meus guerreiros e minhas guerreiras. Porque com essa simples atitude, milhares de vidas vai ser alcançadas. E você motiva a continuar o projeto. Juntos vamos vencer, meu guerreiro. Dá essa força no canal Robson Concursos. Se inscreve, dá o seu like e compartilha. Força e honra. Então, o crime consuntivo absorve o crime consunto. O princípio da construção, ele é um meio para o crime fim. Ele percorre o intercrimes, o caminho de crimes. Crime progressivo, meu guerreiro e minha guerreira. Força e honra. Mais uma questão como cai em prova, ano 2008, olha aí, delegado de polícia, meu guerreiro. Ocorre conflito aparente de normas penais quando ao mesmo fato parecem ser aplicadas duas ou mais normas, isso ou tipos. A solução de conflito aparente de normas dá-se pelo emprego de alguns princípios ou critérios, os quais, ao tempo em que afastam a incidência de certas normas, indicam aquela que deverá regulamentar o caso concreto. Isso. Os princípios que solucionam o conflito aparente de normas, segundo a doutrina penal, são o da especialidade, o da subsidiariedade, o da construção e o da alternatividade. Acerca do princípio da especialidade, todas as alternativas estão corretas, exceto, olha, meu guerreiro, ele falou dos conceitos, ele disse os princípios. Essa questão é maravilhosa, porque somente numa questão você praticamente revisa todo o assunto do conflito aparente de normas, ou seja, grande parte dele, porque ele trouxe o conceito, ele trouxe os princípios e agora ele está acerca do princípio da especialidade. Todas as alternativas estão corretas, exceto, ou seja, temos 4 alternativas, 3 estão corretas e uma está incorreta para o princípio da especialidade. Linda questão. Para ganhar tempo, com certeza a alternativa incorreta ou exceto é a D. O princípio da especialidade é o único previsto expressamente no Código Penal. Talvez você não poderia relacionar bem sobre o princípio da especialidade, poderia se esquecer na hora da prova, que na hora da prova bate a ansiedade, o nervosismo, mas quando você lesse a alternativa D, é brincadeira. Você ia sorrir lá no dia. Vocês iam chegar a uma questão. Então, o princípio da especialidade é o único previsto expressamente no Código Penal. Brincadeira, né? Então, para aprender, vamos ver a alternativa A sobre o princípio da especialidade, que a norma especial prevalece sobre a norma geral, mesmo se o agente possa responder de forma mais grave ou menos grave, mas sempre prevalece a norma especial sobre a geral. Exemplo, o homicídio e o infanticídio. O infanticídio é especial ao homicídio. Outro exemplo, crime de peculato do funcionário público. Ele não responde por furto, mas pelo peculato, porque a norma especial prevalece sobre a norma geral. A alternativa A diz o seguinte: o princípio da especialidade determina que o tipo penal especial
prevalece sobre o tipo penal de caráter geral, afastando dessa forma o bis e idem. Isso mesmo, pois a conduta do agente só é enquadrada na norma incriminadora especial, embora também estivesse descrita na parte geral. Isso mesmo, norma especial prevalece sobre a geral para não haver conflitos e o agente não responder sobre o bis e idem. Então, AB, para se saber qual norma é geral e qual é especial, é preciso analisar o fato concreto. Olha aí, com certeza, praticado, não bastando que se comparece abstratamente às descrições contidas nos tipos penais. Isso mesmo, meus guerreiros, devemos analisar o fato concreto. Ah, foi o furto, mas beleza. Mas o furto foi praticado por quem? Por funcionário público ou por particular? Ah, houve homicídio. Opa, beleza. Mas o homicídio foi praticado por Zé ou por Maria? E Maria estava em estado puerperal logo após o parto ou durante o parto? Então, se for, então entra o infanticídio, meu guerreiro. Então temos que analisar bem o fato concreto. C. A comparação entre as leis não se faz da mais grave para menos grave, nem da mais completa para menos completa. A norma especial pode descrever tanto um crime mais leve quanto um crime mais grave. Isso mesmo. Assim como acabamos de ver o homicídio simples, artigo 121, como um infanticídio. Então, o infanticídio, além de ser um crime matar alguém, é muito mais leve do que o homicídio simples, que é a pena de 6 a 20 anos, de reclusão, enquanto o infanticídio é detenção, meu guerreiro e minha guerreira. Então, pelo princípio da especialidade, tanto pode você responder pelo o crime mais grave ou menos grave, meu guerreiro e minha guerreira, assim como o peculato. A pena do peculato é maior do que a do furto. Então, ou seja, pelo princípio da especialidade, o funcionário público responde por peculato e não por furto, mesmo sendo mais grave. Então, mais uma questão como cai em prova, ano 2010, promotor de justiça, olha aí. Julgue o item que se seguem. Segundo o princípio da especialidade, a norma específica derroga a norma geral, ainda que aquela contenha consequências penais mais gravosas. Com certeza, a alternativa certo. Acabamos de ver o exemplo do funcionário público que responde por peculato e não por furto. E também pode ser menos, assim como o infanticídio prevalece sobre o crime de homicídio. Um homicídio simples é mais leve, mas mesmo assim, pelo princípio da especialidade, a gente vai responder pelo infanticídio e não pelo crime de homicídio. Mais uma questão do conflito aparente de normas, como cai em prova, meu guerreiro e minha guerreira. Ano 2010, promotor de justiça, julgue o item que se segue. Segundo o princípio da consunção, na hipótese de crime progressivo, as normas que definem crimes mais graves absolvem as de menor gravidade. Totalmente correto. Mas só lembrando que no crime progressivo, o elemento subjetivo, o dolo ou a intenção tem que estar presente desde o início para o crime fim. Então a gente percorre todo o intercrimes, ou seja, o caminho do crimes, e o crime fim, que é mais grave do que o crime meio, o agente responde pelo crime mais grave. Exemplo, o homicídio, as lesões corporais menos grave, o agente responde pelo homicídio e não pelas lesões corporais, porque desde o início ele teve o elemento subjetivo de praticar um homicídio. Então, crime progressivo, o elemento mais grave, o crime mais grave absolve as de menor gravidade. Totalmente correta essa questão, meu guerreiro e minha guerreira. Mais uma como cai em prova, ano 2010, promotor de justiça, julgue o item que se segue. Pela aplicação do princípio da especialidade, a norma de caráter especial exclui a de caráter geral. Trata-se de uma apreciação em abstrato e, portanto, independe da pena prevista para os crimes, podendo ser estas mais graves ou mais brandas. Por exemplo, a importação de lança-perfume, que é considerada crime de tráfico de drogas e não de contrabando. Totalmente correto, meus guerreiros e minhas guerreiras. A norma especial prevalece sobre a geral, segundo o princípio da especialidade. Independe se vai ser a pena mais grave ou menos grave. Exemplo clássico, crimes de homicídio, artigo 121, e de infanticídio. Então, a gente responde pelo infanticídio, que é menos grave, ou seja, pena de detenção, enquanto o homicídio é pena de reclusão de 6 a 20 anos. A mesma coisa, funcionário público, que pratica o crime de peculato no exercício da sua função, ele responde por peculato e não pelo furto, que é mais grave. Então,
totalmente correto e linda a questão. Então, meu guerreiro, mais uma questão como cai em prova. Promotor de Justiça, ano 2010, olha aí. Ministério Público. Julgue o item que se segue. A subsidiariedade tácita ou implícita, quando um crime de menor gravidade integra a descrição típica de outros de maior gravidade. E aí, meu guerreiro, totalmente correto a questão, linda questão, tratando do nosso princípio da subsidiariedade tácita ou implícita, quando o crime de menor gravidade integra a descrição típica de outro de maior gravidade. Exemplos: roubo, que está implicitamente, tacitamente, o crime de furto. Então, meu guerreiro e minha guerreira, linda questão, tratando do nosso princípio da subsidiariedade tácita ou implícita. Mais uma questão como cai em prova, ano 2008, olha, juiz de direito, meu guerreiro e minha guerreira. Essa é a nossa última questão tratando aqui. Fiz questão de colocar uma de juiz. Para solucionar questão relacionada a concurso aparente de normas, o intérprete pode valer-se, dentre outros, do princípio da... Com certeza é especialidade, meu guerreiro e minha guerreira. Então, para solucionar a questão relacionada a concurso aparente de normas, o intérprete pode valer-se, dentre outros, do princípio da especialidade, porque é a nossa mnemônico seca, S de subsidiariedade, E de especialidade, C de construção ou absorção e A de alternatividade, meu guerreiro e minha guerreira. Tá gostando? Se inscreva no canal, dá o seu like e compartilha. Seja um agente motivador e transformador de vidas, meu guerreiro e minha guerreira. Dê essa força no canal Robson Concursos, porque juntos vamos vencer, e motiva-me a continuar o projeto. Juntos vamos vencer. Força e honra, meu guerreiro e minha guerreira. Meus parabéns, nobres guerreiros e nobres guerreiras. Graças ao bom Deus, chegamos ao final de mais uma aula estratégica e esquematizada de direito penal. Continue nessa força, nesse vigor, nessa esperança, porque mais cedo ou tarde a vitória é certa. Para alguns mais cedo, para outros mais tarde, mas todos que não desistem alcançam a vitória, meu guerreiro e minha guerreira. Assim como eu já fui vendedor de picolé, de pipoca, de laranja, de maçã, de chocolate, de camarão na praia. Eu já fui servente de pedreiro, encanador, eletricista, pintor. Eu já servi as Forças Armadas, eu já fui policial militar do estado de Pernambuco. Eu, meu guerreiro, já fui carteiro e atualmente sou policial civil do estado de Pernambuco. Se eu venci, você também vai vencer. Tenha fé, tenha força, confie em você, confie em Deus, continue nessa força, nesse vigor, nessa esperança, porque Deus está observando a sua determinação, a sua perseverança, a sua paciência, a sua resiliência, meu guerreiro. Sabemos que vivemos num momento tão difícil, o qual o mundo está passando, essa pandemia do coronavírus assolando o mundo todo. Vários países, milhares de pessoas morrendo, começou na China, Reino Unido, meus guerreiros, minhas guerreiras, Estados Unidos, Espanha, países de primeiro mundo, meus guerreiros, minhas guerreiras, milhares de vidas sendo mortas por causa desse coronavírus causador da Covid-19. Mas juntos vamos vencer, meus guerreiros, minhas guerreiras. Aproveite esse período de quarentena, se previna, fique em casa estudando se você pode, se você que está em casa. Meu guerreiro e minha guerreira que estuda para concursos públicos, é o momento de você pegar essa fase, esse tempo e estudar. Eu sei que não é fácil, eu já sei que não é fácil, é difícil, mas é na adversidade que cresce o homem, é na adversidade que cresce a mulher, é na adversidade que cresce o ser humano e aprendemos a ser mais fortes, a vencer os obstáculos, para continuar nessa força, nesse vigor, nessa esperança. Então, meu guerreiro, minha guerreira, assim como eu venci, já fui reprovado em vários concursos, mas venci, você também vai vencer. Pegue esse momento difícil, estude bastante, porque no dia da sua prova você vai estar mais forte, você vai estar mais preparado e você vai estar mais confiante. Continue nessa força, nesse vigor, nessa esperança. Como sempre, a boa semente que você planta hoje, amanhã vai colher excelentes frutos. Deus é bom e ama você, vem comigo e juntos vamos vencer, meu guerreiro e minha guerreira. Se gostou, se inscreve no canal, dá o seu like e compartilha. Seja um agente, mas seja um agente motivador e transformador de vidas.
Força e honra, Deus é bom e ama você. Amém.